Faço, claro. Então, vamos fechar os olhos, concentrar um pouco e pedir tanto o amparo do Senhor Jesus Cristo, nossos amigos espirituais, que eles consigam nos ensinar onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas e pedimos que abençoe tanto esse espaço virtual, que o amor seja o mais nosso puro verdadeiro sentimento, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, esqueci, gente, deu um branco agora. De cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Tamo junto, Bela. Nossa, de vez em quando me vem um branco assim. Hein? Seja bem-vinda, viu, Lúcia? Seja bem-vinda ao grupo. Adolfo, Vamos lá, Dudu. a Lucélia falou tão bem desse grupo que eu tive que entrar para conhecer. Seja bem-vinda. Espero que você goste. Ô, Zé Du, qual que é a página, qual que é o capítulo no livro sem ser o PDF? O capítulo 1. Capítulo 1? Obrigada. Capítulo 1. Pode começar, Adolfo? Pode sim, Dudu. Então vamos lá. Tampouco os espíritos são leitores da Buena Dicha, e aquele que se vangloria de obter deles certos segredos prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos galhofeiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação e não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as revelações que nos prendem a elas, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga utilidade. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles, as suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo. São outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, nós, estudando-os, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, porém, sempre nos limites do possível. Nunca lhes perguntemos o que eles não podem, devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é sujeitarmos-nos às manifestações dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança, que lhes devemos conceder. Só um minutinho, Zé. Eu vou perguntar para vocês quem é que pode explicar para nós esse parágrafo, que vem na linha do que a gente já vem comentando nas reuniões anteriores. Né? Então, só quem quiser explicar para nós aí. Então, Allan Kardec ele está chamando a atenção que nós temos que observar os espíritos. No nosso caso específico, né? Porque ele está falando no século XIX, tem um contexto. Agora nós temos que pensar no século XXI, que é outro contexto. Mas nós temos que observar os espíritos, todos eles. Né? E considerando que o espiritismo é uma ciência, o que é observar os espíritos? É a gente ficar o quê? Com muita atenção no conteúdo das mensagens. Né? Então, outro dia, teve um amigo meu que estava falando que leu um romance muito interessante,
E nesse romance descrevia cenas de dragão. Eu sou apaixonado desses filmes da Idade Medieval, né? Que aparece os bruxos, feiticeiros, dragões, né? Até todas as séries, filmes desse gênero eu adoro, mas como um gosto, né? Agora, não existe dragão no mundo espiritual. Ué, mas o espírito está falando, o médium viu. Então é isso que Allan Kardec está falando para nós. Nós temos que observar. Se o espírito está vendo dragão, aí eu volto lá no capítulo 14 do livro A Gênese, que fala sobre os fluidos. Trata-se de uma criação fluídica. Então, se o espírito acredita, é por isso que tem romance que fala que a moça engravidou no plano espiritual, que teve filho, né? Que o casal foi para um motel no plano espiritual. Por quê? Porque essa é a condição do espírito. É isso que nós temos que observar. Não é porque o espírito está trazendo uma informação, agora é assim, viu, gente? Esquece os livros de Allan Kardec. Não, se é ciência o espiritismo, nós não podemos esquecer o que está na obra de Kardec. Mas ele falou que com o tempo o espiritismo é uma doutrina progressista. Ele não falou tudo. É verdade. Agora, mas qual que é o critério que ele utilizou? Eu já falei nas reuniões anteriores. Qual que é o critério que ele utilizou? Né? E que é ele que cunhou esse critério, que é o ensino universal dos espíritos. A concordância entre eles. Por quê? Entre os espíritos, existe o que existe entre nós. Cada um está num estágio evolutivo diferente. Cada um gosta mais de uma coisa ou de outra. Nós não gostamos das mesmas coisas. Né? É verdade que eu tenho alguns amigos que gostam de história. Mas eu tenho amigos que não gostam de história. Eu tenho amigos que adoram matemática. Eu tenho amigos que odeiam matemática. Né? Eu tenho amigos que adoram filme de terror. Eu não gosto. E assim vai. Né? Então, os espíritos são como nós. Aliás, nós é que somos iguais aos espíritos. Né? Temos pensamentos diferentes. Então, todo livro novo que vem dos espíritos, o que Kardec está orientando aqui? Nós temos que observar. Não é porque o espírito está falando tal coisa que é daquele jeito. Também não estou dizendo que ele está falando não é verdade. Não é isso. Não é? Mas para a gente falar que é uma verdade, né, que é doutrinário, e que veio corrigir o espiritismo naquele ponto, aí tem que ter por trás disso tudo, gente, um trabalho científico. Se não tiver um ponto de vista. E entre um ponto de vista e o texto de Kardec, eu fico com o texto de Kardec. Né? Agora, o ponto de vista está errado? Não. Mas mais espíritos têm que vir corroborar com ele. Né? Por médios diferentes. Normalmente, a revelação, quando vem uma revelação, ela acontece, gente, na mesma época. Vamos pensar as mesas girantes. Olha, nós temos registros de mesas girantes na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, em muitos países, não dá para falar só em todos os países, não dá para a gente falar isso. Né? Mas na América, na Ásia, na Europa, nesses continentes existem documentos. Né? Eu não posso falar da África, porque eu não conheço, eu não vou falar, mas acredito que deve ter alguma coisa também, né, de mesas girantes no século XIX e também na Oceania. Mas como eu não conheço desses dois continentes, eu não vou falar que lá também tinha. Muito embora eu acredito que sim. Aí no século XX, agora mais recente, teve um outro fenômeno. Até eu fiz uma palestra agora, semana passada, né, sobre os benchmarks e memória extracerebral. Isso no século XX. Então tem pesquisador, Ian Stevenson, ele viajou o mundo pesquisando casos de crianças que acordavam com a memória de uma encarnação anterior. Uma marca de nascença da última encarnação. E assim o Ian Stevenson, ele fez parceria com vários pesquisadores. No Canadá, na Índia, na China, no Brasil. O correspondente dele do Brasil, Hernani Guimarães Andrade, que é espírita. Né? Eu também já fiz uma palestra sobre a vida do Hernani Guimarães. Né? Tá também lá no YouTube. Não queria fazer propaganda não, viu, gente? Mas o que eu estou querendo dizer com isso?
que quando você vê que é da espiritualidade, a coisa aparece em vários locais. Entende? Né? Aí é muito forte. Agora, quando é só um espírito que está trazendo uma informação, a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás. Por quê? Isso significa o quê? Não, nós estamos usando o critério de Kardec. Né? Agora, se vários espíritos estão falando sobre o assunto, ora, gente, claro que é verdade. Né? Não tem como não ser verdade. Mas nós temos que ter esse cuidado. Na semana passada, nós falamos aqui do livro que no grupo de sábado nós estamos estudando e descobrimos duas palavrinhas. Né? Uma é agora não me lembro, não. Isa, me ajuda. Isabela Gomes. Você lembra dos termos lá do livro A Gênese? Azoto, não é azoto, né? E o outro lá, o outro eu não lembro. É da água oxigenada. É o peróxido. Peróxido. Esse eu não lembro do Isso. O Vitor Hugo está aí também. Obrigado, Vitor Hugo. Então, são dois termos da química que foram o quê? Substituídos. Então, se eles foram substituídos, eu não preciso mais utilizar o termo que está no livro de Kardec. Nós também não vamos mexer no livro de Kardec. Quem pode mudar assim, o texto de um autor é só ele. Mas lá na nota de rodapé, nós devemos colocar, hoje a ciência não usa mais esse termo e usa esse outro. Quer dizer, mas é uma mudança que veio de onde? Da ciência. Então, nesse ponto, a ciência mudou o pensamento espírita. Isso significa que o espiritismo está ultrapassado? De jeito nenhum. Né? Ok? Tudo bem? Podemos tocar? Então, vamos lá, Zé. Opa. Se alguém levantou a mão? Eu. Não? Eu. Lucélia. Pode falar, Lucélia. O que eu achei interessante aqui é que Kardec fala que o Espiritismo é uma ciência de observação e não uma arte de adivinhar e especular. Porque ele sempre disse que nada que não tenha uma base científica não perdura. Adivinhação e especulação não perdura. O edifício cai, né? Então, a importância da gente estudar, ficar atento, pegar isso, escrever numa plaquinha e colocar num lugar bem visível, né? Quando a gente ouve qualquer coisa, tá ali, né? Então a gente não pode esquecer isso, porque a gente sabe que muita crença, até dentro do movimento, está envolta em crendice, não é? E isso a gente tem que ficar atento, não é? Muito bem. Muito bem. Vamos continuar, Mas, no Dudu? fim, eu só queria Oi. tecer um outro comentário, né? Que você disse sobre as obras mediúnicas que trazem apontamentos que estão discordantes com a obra de Kardec. E, obviamente, pode sim ser, né? Ignorância do espírito que está só transmitindo aquilo que ele acha que é correto, mas a gente também tem que estar ciente que muitos espíritos transmitem erros propositais a fim de confundir os leitores. Então, é aquela famosa frase que a gente costuma dizer, né? Que a gente não sabe se é por ignorância ou por má fé. Né? Então, pode ser todos os dois. Pode ser tanto má fé do espírito pseudo-sábio ou do espírito mistificador, ou até de um espírito zombeteiro que busca ludibriar tanto o médium como aqueles que irão ler a obra, mas também pode ser ignorância. Eu acho que é um outro aspecto que a gente não pode esquecer, porque ele existe e existe muito. Porque aqueles que querem atrapalhar estão por aí também. Muito bem lembrado, Vitor Hugo. Obrigado. Vamos lá, Zé? Vamos Zé lá. não. Dudu. Vamos lá, dando sequência. Então, agora a gente vai ler utilidade prática das manifestações. Visitante, admitamos que a coisa esteja comprovada.
o espiritismo reconhecido como realidade. Qual Opa, Dudu? Não estou ouvindo o Dudu. Alguém está ouvindo aí? Acho que Nossa, deve ter não. caído a internet. Deve então, estar Eu oscilando. acho a que internet caiu. da minha casa tá horrível. Tá horrível. A internet de Franca hoje está oscilando muito. É, Verdade, tô aqui no Isa. celular. Ele deve estar lá no computador. Sim. Então, daqui a pouco ele volta, né? Aí, Enquanto voltou. isso, eu vou pedir para alguém. Aí, voltou? Não, voltou não. Não. Voltei. Voltou. É a segunda Aí. vez que caiu. É. Vamos lá. Não, tudo bem. Tudo bem. Visitante, admitamos que a coisa esteja comprovada, o espiritismo reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Não se tendo sentido a sua falta até o presente, parece-me que se podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele muito tranquilamente. Allan Kardec, podíamos dizer o mesmo das vias férreas e do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se utilidade Aqui Kardec está prática... fazendo uma comparação. Oh, desculpa, Dudu. Só um minutinho. Kardec está fazendo uma comparação. No século XIX, teve na Europa a segunda Revolução Industrial. No século XVIII começa a primeira Revolução, no século XIX a segunda. Então, na primeira Revolução Industrial era a máquina a vapor. Já no século XIX veio a máquina a combustão, combustível. Né? Então, tanto as máquinas, como até uma época surgiram os automóveis, né? A produção com a máquina a vapor já representou assim, um marco na história da humanidade. A produção de mercadorias. Era muita coisa com a máquina a vapor. Agora, quando entrou a máquina a combustão, gente, a diferença é muito grande. Né? Porque é muito mais rápido, né? Uma máquina a combustão, a combustível, como o nosso carro, que é a combustível, a gasolina, né? E o flex, né? É melhor falar flex, né? Do que a gente chama de charrete, por exemplo. Né? Então, por isso que Kardec está falando assim, ó, é o mesmo que dizer que não mudou nada na época da máquina a vapor, uma vez que eles estavam utilizando máquina a combustão. Não dá para comparar. É muito melhor você viver com um carro como o nosso, por exemplo, do que andar numa charrete. É isso que Kardec está querendo dizer. Viu? Com esse comentário aqui. Ele foi até, eu diria, um pouco jocoso. Mas vamos lá, Dudu. Allan Kardec, podíamos dizer o mesmo das vias férreas e do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se utilidade prática para vós é dar meios de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o Espiritismo não na tem. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem transformar-se em ações de bancos, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências deixariam de ser úteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se conhecesse o mundo microscópico e outras tantas coisas. Só um minutinho, Dudu. E aí, gente? Quem comenta para nós? Eu gostei desse finalzinho aí, ó, do mundo microscópico. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento das nossas vidas, quem está nos salvando é aqueles que utilizam o microscópio. Imagine vocês se até hoje, se o homem não tivesse inventado o microscópio. A gente não saberia o que está matando muita gente. É o Covid, e não teria assim, um remédio, no caso a vacina, né? Que é o melhor antídoto que nós temos
contra esse vírus. Mas nós só sabemos a existência dele por conta do quê? Do microscópio. Então, o que isso significa? Que essa novidade, por exemplo, do microscópio, ela faz a diferença nas nossas vidas. Da mesma forma, o espiritismo. Ele também faz a diferença nas nossas vidas. Ele não vai trazer a melhoria, talvez, sob o ponto de vista material. Isso que Kardec está falando. Né? O espiritismo vem para trazer o quê? Uma série de coisas, né? Mas ele vem trazer para nós o quê? Um esclarecimento, uma orientação do que temos que fazer para sermos felizes, mas não sob o ponto de vista material, né? Sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista moral. Quer dizer, o espiritismo ele vem para trazer, ele trata de uma evolução, né? Não a da matéria, mas do espírito. Então, essa é a diferença entre a ciência e o espiritismo. Na verdade, são duas ciências, mas uma tem um olhar para o mundo material. E o espiritismo tem o quê? Um enfoque para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Acho que é isso que eu entendi da fala de Kardec aí. Vamos lá? Pode seguir? Vamos lá? Vamos lá. O camponês, para viver e fazer... O de cima, Dudu? O de cima? Não, ele estava aqui, mas tudo bem, a gente pode voltar aqui. Desculpa. Imagina. Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se conhecesse um mundo microscópico e outras tantas coisas. O camponês, para viver e fazer brotar seu trigo, não precisa saber o que seja um planeta. Para que, pois, se entregam os sábios a esses estudos? Há alguém que ouse dizer que eles perdem o tempo? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve, ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais, e o espiritismo que nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra. Ele nos faz ver como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência, abstraindo-se mesmo de toda a sua doutrina moral? De nada valerá um mundo inteiro novo que nos revela, quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas, até então insolúveis. Quando ele nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, tarde ou cedo, temos de transpor esse marco fatal? Só um minutinho, Dudu. Gente, agora, quem pode explicar para nós aí? Eu estou vendo que tem gente mandando mensagem, mas como eu estou sem óculos, se puder falar para nós que mandou na mensagem, eu agradeceria. Não estou conseguindo enxergar. Não, foi só eu, Dolphin. Estou comentando que a gente está com a Lúcia hoje entre nós. A Lúcia que é uma grande estudiosa. Então, estou falando que é uma honra ela estar aqui com a gente hoje. É só isso. E quem pode explicar para nós aí? Uma coisinha. Gente, tá fácil isso, viu? Deixa eu falar um pouquinho, né? Porque Isso, eu Deli. não falei nada aí. Aí ele está mostrando, né, os vários aspectos que, às vezes, um conhecimento, uma descoberta, pode não interessar para uma determinada classe, como aí o camponês, no caso, mas vai interessar a outros. E tudo que serve para nos desenvolver a inteligência, descortinar um mundo novo,
deve ser apreciado. E o Espiritismo é isso, ele vem descortinar o mundo depois da morte. E isso é uma fatalidade, todos nós estamos destinados à morte. Então, vai interessar a todos. Sem dizer da influência que esses espíritos exercem sobre a vida dos encarnados, né? Aí, viu, Adolfo, quando você comentou sobre o carro, né, a máquina a vapor ou a gasolina, algo, eu só quero discordar de você que atualmente seria melhor andar de charrete, né, no preço que está o combustível. Quando você disse, eu falei, meu Deus, olha que coisa, a gente poderia estar melhor, hein? É verdade. É isso aí que eu entendi. Realmente ele dá uma comparação linda, né, com todos os aspectos aí da ciência, da descoberta aí do mundo microscópico. E aí o Espiritismo realmente vem fechar aí essa questão que todos nós passaremos por essa porta aí, né, pela morte. Então, a vida espiritual interessa para todos nós, né? Muito bem. Vamos lá, Dudu. Adolfo, Oi, e assim, pode falar. desde o início aí que a gente começou a ler, né, o tanto que o Kardec, ele valoriza tudo, né, assim, tudo é motivo de aprendizagem, né, então, mesmo as comunicações com os espíritos, assim, que trazem coisas, às vezes, que parece que é inútil, desde o início ele está querendo dizer bastante isso, né, o tanto que é igual ele falou antes, né? Que quando você vai e estuda um povo, né? E você às vezes até discorda com alguma coisa, acha que aquilo não é tão evoluído, mas a gente está aprendendo de estar vendo aquilo, né? Então, ele valoriza muito todas as comunicações, tudo que os espíritos trazem, né? Então, assim, eu acho que é de uma certa até humildade, né? Do Kardec, nesse sentido, assim, que acho que às vezes trazendo isso para a gente, quantas vezes a gente fala, eu não vou assistir essa palestra porque, eu já estudei tanto sobre isso, eu conheço tanto, mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Aliás, a gente sempre tem muitas coisas para... Meu sogro fala que a gente, como é que ele fala, Zé? Que a gente nasce sem saber e morre, como é que ele usa um termo bem legal. Aprende a vida inteira e morre sem saber, né? Então, e o Kardec está falando bem isso aqui, né? O tanto que a gente sempre tem muito para aprender, né? Nesse sentido, eu diria que o Espiritismo, que ele nos deixou, né, que ele nos apresentou, é uma escola. Né? O Espiritismo é uma escola. E, nesse sentido, nós somos os alunos. Nós quem? Todos nós. Por isso que aqui, no nosso grupo, aqui não tem médico, aqui não tem professor, aqui não tem doutor. Porque todos nós somos espíritos em evolução. Né? Todos somos importantes no processo. Né? E quando ele fala, com muita razão, que nós aprendemos muito com os espíritos que estão numa condição assim, bem inferior, né? Não que a nossa seja tão superior, não é isso. Mas assim, que eles têm muito a nos ensinar. Por isso que nós temos que observar o que eles estão falando. Agora, uma coisa é observar o que o espírito está falando. Outra coisa é eu concordar com ele. Então, a nossa postura tem que ser mais investigativa. Tem que ser de pesquisador. Não é? E, infelizmente, nós ainda, porque talvez por influência até da igreja, não sei, eu acho que é influência da igreja. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso sim. Falou que é um espírito que está comunicando, a gente já abaixa a cabeça como se fosse algo sobrenatural, gente. Nós somos espírita. Então, dialogar com o espírito é natural. Né? E nós espíritas ainda temos dificuldade nesse sentido. Porque para nós é como se fosse o quê? Algo sobrenatural. E médio a gente trata de uma maneira diferente. E alguns médios, então, a gente coloca lá em cima, assim, ó, uma redoma de vidro. Né? Principalmente se for um médium famoso. Olha o fardo que ele carrega. Culpa nossa.
Por quê? É uma pessoa de boa vontade, um espírito em evolução. E a gente fica o quê? Endeusando, né? A pessoa. A gente fica massageando o ego dela, né? Então, ao invés de a gente ajudar a pessoa no seu processo evolutivo, a gente vai atrapalhando. Por quê? Porque vai colocando a pessoa numa posição, ah, não, ele está assim, num grau que eu não cheguei lá. Não, não é assim. Sim, nós somos espíritos em estágios diferentes de evolução. Isso é fato. Mas isso não significa dizer, né, que porque os espíritos dizem o seguinte, que os heróis aqui da Terra, que aparecem nos livros, né, etc., a maioria deles, no mundo espiritual, eles são pessoas desconhecidas. E os heróis no mundo espiritual, aqui na Terra, foram pessoas que ninguém nem percebeu a existência delas. Né? Muitos camponeses, muitos pretos velhos. Né? Quer dizer, isso por quê? Porque uma coisa é você saber falar, você estudar. Outra coisa é a vivência dos ensinamentos. Né? E isso aí, gente, só nossa consciência. Não é? Só nossa consciência. Para dizer se nós fazemos, se não fazemos, se lutamos ou não contra as nossas imperfeições. Isso é de foro íntimo. Não é verdade? Vamos lá? O Espiritismo possui, porém, outra utilidade mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astronomia para nada serve, porque já não se pode encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino? Assim, como a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a Buena Dicha. Ele é, para a magia, o que é a astronomia para a astrologia, a química para a alquimia. E agora, gente, palavra livre, quem é que explica para nós aí? Vocês estão com vergonha que a Lúcia está aí, gente? Ninguém quer falar, ué. Não? Eu estou querendo só ouvir. Bom, eu acho Olha que ela tem muita coisa boa para falar, viu? Não, pode falar, Isabel. Não, pode falar, Vitor. Não, só ia comentar sobre a Lúcia. Tô puxando o saco dela. Mas a Lúcia é boa mesmo, pode falar. Ela é ótima. Não, eu ia falar assim, que o que deu para entender, né, desse aspecto é que, por exemplo, a astronomia é a parte científica da astrologia. A química é a parte científica da alquimia. Ah, por que o átomo se liga a outro? Não é só eu vou colocar um líquido X no líquido Y, porque eu acho que vai dar naquilo. Não. A química vem para mostrar um elemento se liga ao outro para ficar estável, para gerar algum tipo de combinação, tipo H2O, alguma outra coisa, uma tensão superficial, enfim, por vários motivos. Então, ele vem para provar aquilo que realmente, para sair do imaginário, do achismo, e ir para um campo mais científico, assim. O espiritismo, ele veio trazer a luz, né? Assim como a astronomia veio provar, né, as coisas, ele veio também trazer a luz, né, diante dos fatos, vamos falar, né? Então, assim, deixa eu achar aqui, ó.
ele veio destronar, né, os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a Buena Dicha, que eu não sei o que é, acho que é em espanhol. O que é Buena Dicha, Dudu? Buena Pode Dicha, continuar, não Ana Flávia. sei. Aí o Deli tem cara de quem sabe isso. São as cartomantes, as pessoas que jogam runas. Entendi. Ana Flávia, você falou, eu tenho a impressão que noutra encarnação eu fazia isso. Foi engraçado que eu comecei a rir e você aí dele tem cara de quem sabe o que é isso. Não sei porquê, né? Mas então, eu acho que o Espiritismo ele vem trazer essa luz, né? Ó, já tá aí até a tradução. Diante de tudo isso, e tirou o místico, né, e entrou através da, né, por isso que é uma ciência, porque através de estudos, comprovações, né, e veio trazer essa luz diante de tudo isso, né, que antes era tudo uma coisa mística, né, e Ana Flávia, eu posso jogar uma farinha aí nesse ventilador aí? Super, joga. É que você falou que tirou... o que é? Superstição? Não, qual é o termo que você usou? Místico. Tirou. O olhar místico. O misticismo, é. Será que ele tirou mesmo? É uma pergunta, tá? Só para jogar farinha. Ou será que o espírito ainda é místico? Não precisa responder não, viu, gente? É só uma provocação mesmo. Né? Quer dizer, mas a coberta de razão na Flávia, está certinho. Né? Mas a gente tem que seguir justamente o que ela está falando. Né? Procurar o quê? Eu entendo, viu, o Deli, que de carro hoje está mais caro que charrete. Mas nós vamos deixar a charrete de lado. Vamos andar de carro. De preferência, carro bom, né? Fica muito velho também, não pode viajar, não. Bom, em outras palavras, né? Oi. Então, né, nessa sua farofa aí, deixa eu colocar uma pimenta. É o seguinte, na realidade, a gente precisa sempre estar atento, até juntando o parágrafo anterior com desse de misticismo, desses igrejismo, porque muitas vezes um espírito que se manifesta, a gente precisa aprofundar assim nessas mensagens, porque aquele espírito, em nenhum momento, ele diz que ele é espírita, que ele é conhecedor da codificação. Então, em muitas mensagens, e até o próprio médium, ele carrega o animismo dele, e muitos, inclusive eu falo por mim, veio de outras religiões. E ele traz essa exaltação, esse misticismo da luta da luz contra as trevas. A gente tem um hábito no movimento espírita de substituir os santos católicos por alguns espíritos que a gente diz espíritos de luz. Então você faz pedido, ai, doutor Bezerra de Menezes, me ajuda nisso. Então, assim, a gente acaba fazendo esse traçado paralelo. Isso é complicado no movimento espírita. Então, a gente precisa, não que somos perfeitos, mas precisamos ter um crivo sempre, para não entrar nesse igrejismo, nessa santificação dos espíritos, dos mentores, porque o que a gente está vendo hoje é essa santificação. A gente só não tem a imagem, mas a gente coloca num pedestal, numa redoma, determinados seres que estão em evolução. Estão mais evoluídos que a gente, muitos com certeza, mas é um caminho que todos nós iremos fazer. Muito bem, perfeito. Perfeito. Mas qual que é o caminho, na minha opinião? Educação. E esse trabalho nosso no Zé Amor, de grupos de estudo, esse é só mais um, assim, tem grupo de estudo quase todos os dias. Né? Tá certo que quando a gente voltar da pandemia, tem algumas reuniões que vão perder
essa característica que hoje eles estão dedicando ao estudo, né? Porque nós estamos num momento que não estamos realizando reuniões presenciais, por conta do isolamento social. Mas, independente disso, né, bem antes desse problema do isolamento social, o Zé Amor é um centro que já tinha grupos de estudo, né, como esse. E é assim que nós vamos mudando, porque, veja, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui do grupo que vão falar assim, ó, olha, Adolfo, eu sou espírita há não sei quantos anos, e eu nunca fui pensar em coisas que agora eu estou tendo a oportunidade de pensar. Eu estou tendo a oportunidade de perguntar, eu estou tendo a oportunidade de colocar meu ponto de vista, não é? E estou tendo a oportunidade de ouvir coisas de amigos que eu nunca pensei, né? E lendo, né? E subgrupo. Como é importante estudar em grupo. Resumindo, então, é através do estudo que nós vamos acabar com isso. É através de grupos igual a esse aqui. Porque aí a gente pega um parágrafo e, às vezes, a gente fica 1 hora para discutir um parágrafo. Nós não perdemos o tempo, né? Nós o quê? Estamos aprofundando todos os ensinamentos. Acredito que todos nós aqui, na hora que a gente voltar para o trabalho prático, tudo que está relacionado com o trabalho do médium, do esclarecedor, aqui para quem é médium esclarecedor, vai voltar melhor. Por conta do quê? Desse estudo nosso, né? Então, é o estudo que nos disciplina. É com ele que nós vamos aprendendo aquilo, viu, Ana Flávia, da provocação que eu fiz. A, de fato, deixar de lado. Porque, do contrário, nós vamos continuar como ledor de carta, como isso, aquilo, não é? E não precisa mais. Se a gente tem a ciência hoje, então, para que a gente vai usar de práticas que hoje nós sabemos que não faz mais sentido? Não é? Por exemplo, a questão da prece. Olha, eu vou insistir muito na questão da prece, porque o dia que nós entendermos que através de uma prece, que a prece é o melhor instrumento que nós temos para o bem, nós vamos valorizar mais a prece. E nós vamos orar com mais fervor. E nós vamos passar a dar a ela o respaldo, o respeito que ela merece. Porque uma prece, gente, ela é muito importante, ela é muito forte. Mas para a gente saber isso, a gente tem que estudar o quê? Sobre fluidos, sobre passe, né? Então, são coisas que nós encontramos nas obras de Kardec, né? E que, às vezes, se a gente ficar só estudando o Evangelho, não que ele não seja importante, que ele é importante, e a gente tem que ter o Evangelho mesmo, lendo sempre, né? Eu também acho que ele é um tratado de científico, do Evangelho, na minha opinião, né? Mas a gente não pode ficar lendo só o Evangelho, a gente tem que estudar também esses livros como esse aqui, que vão falar mais da parte científica, para a gente entender por que a gente não precisa, por exemplo, de tomar banho de sal grosso. Entendeu? É estudando a parte científica, nós vamos entender que não precisa, né, tomar banho de sal grosso. Mas, se a pessoa falar, Adolfinho, mas eu gosto, pode continuar tomando banho de sal grosso, não tem problema. Né? Mas que não precisa, não precisa. Né? Tá bom? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, aprofundando no estudo. E aí a gente vai deixando de lado aquele atavismo, que é trazer para essa encarnação as nossas experiências das outras encarnações. Né? Principalmente dentro de uma fé que ensinava a gente a ter medo, ensinava a gente a não pecar. E o Espiritismo ele vem falar assim, ó, você é livre, você pode fazer o que quiser. O Espiritismo fala isso. Você é livre. O Espiritismo não proíbe a gente de nada. O Espírita pode fazer o que quiser. Agora o Espiritismo ensina, né, que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Né? Mas o Espiritismo é a doutrina da liberdade. Então, nesse sentido, é um avanço. Né? É uma doutrina que está anos-luz ainda do nosso tempo. Né? Vamos continuar? Como é que estamos de horário aí? 15 minutos ainda.
comentar esse tema também, que é muito bom. Loucura, suicídio e obsessão. Vamos lá. Loucura, suicídio e obsessão. Visitante. Certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação. Allan Kardec. Deveis Só um minutinho, conhecer... Dudu. Entenderam a pergunta, gente? Ela é boa a pergunta, hein? Antes da gente ir para a Na resposta. verdade, uma afirmação, né? Sim, sim. Mas o que ele está querendo dizer com essa afirmação? Porque o Kardec vai responder para ele. Né? Quer dizer, o que está Deveis dizendo o conhecer... texto? Na verdade, ele Só um está minutinho, querendo Dudu. dizer que as ideias espíritas seriam capazes de perturbar as faculdades mentais de uma pessoa, né? E por isso Quer que dizer, seria médio é importante louco. deter-lhe a propagação dessas ideias espíritas, né? Isso é o que o visitante está dizendo, né? Vamos ver. Aquele que mexer com mediunidade fica louco, doido. Sim, Né? exatamente. É o que o visitante estaria falando. Né? Exato. Estaria não, falou, né? Allan Kardec. Deveis conhecer o provérbio. Quem quer, mata o cão. Diz o cão, está danado. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do Espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos. Como este lhes pareceu próprio para despertar temores e suscetibilidades, empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Ouve, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a religião mesmo, fornecem o seu contingente. A loucura provém de certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Olha só, isso é ciência pura, viu, gente? Nesse parágrafo. Aqui Kardec está definindo loucura. Tá? Ele está falando que é o quê? É o estado patológico. Ajuda para a gente aí, o que é o estado patológico? O que é o estado patológico? Oi. Só uma colocação, né? Na hora que eu estou ouvindo isso aí, a minha mãe é católica, né? E meu pai sempre foi espírita. E assim, a minha mãe sempre teve muita dificuldade, né? Em conviver com o espiritismo, né? E igual o visitante falou aí, eu escutei várias vezes a minha mãe falando, quando meu pai estava nervoso, alguma coisa, e ela falando assim que ela tinha a impressão que ele vinha da reunião mediúnica e que ele às vezes estava nervoso porque ele trazia os espíritos, né? E aí e me fez lembrar, né, muito dessas falas dela. E é isso aí que o Kardec está falando, né? Que assim, se a pessoa está nervosa, né, é porque ela está nervosa, né? Porque ela não são os espíritos, claro que ele dá abertura, tudo, mas é igual se a pessoa fica louca, é porque ela tem uma predisposição neurológica, né? Não são os espíritos, né? Então me fez lembrar, assim, uma coisa que eu vivi a minha vida inteira vendo, né? E ouvindo, que é o que falou aí, né? Que quem é contra vai arrumar todas as formas de falar, né? Coisas para denegrir, para, né? Então, me fez recordar. Só uma colocação. Muito bem. Vitor Hugo. É muito interessante. Eu lembro que, não sei se a Lucélia estava na reunião de sexta-feira em que comentamos sobre isso. E fica aí também o convite para o pessoal. Nas sextas-feiras, às 8 horas da noite, nós estudamos o Céu e o Inferno. E é um estudo muito rico. E eu fiz um comentário sobre esse ponto, que é muito importante, porque dentro da argumentação, é uma falácia muito conhecida essa que o visitante está utilizando. E é uma falácia que comumente nós utilizamos em outros aspectos. E o que seria uma falácia, então, Victor? A falácia é um raciocínio que aparenta ser verdadeiro, mas ele é falso. Ele é válido, segundo a lógica, ou seja, o que é um argumento válido, segundo a lógica? É quando as premissas do argumento, quando a conclusão do argumento
advém das premissas. Ou seja, a premissa 1 que diz alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo de argumentação. Quando se diz, todo ser humano é mortal. Vitor é mortal. Vitor é ser humano. Logo, Vitor é mortal. Isso é um raciocínio simples da argumentação. Isso é a lógica simples, básica. E o que é um argumento válido? É quando a conclusão ela está advindo das premissas, assim como nesse argumento que eu apresentei. E a falácia ela vai trabalhar exatamente com a validade do argumento, ou seja, a conclusão ela parte das premissas, no entanto, as premissas são falsas. Uma das premissas é falsa. E eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro o que eu estou querendo dizer. E é bem isso que Kardec disse. Quando a pessoa quer associar um fato com outro, ela dá um jeito de associar. Porque ela quer juntar uma coisa, ou seja, ela não está, de fato, observando o que é. Ela está observando o que ela deseja observar, o que ela quer ver naquele fato. Isso é um erro, obviamente, é um erro interpretativo. Porque a gente tem que observar um texto, um fato, um fenômeno com imparcialidade. Caso contrário, a gente está partindo para um juízo de valor ou uma interpretação errônea, equivocada, que seja. Mas eu vou dar um exemplo muito, muito simples que vai mostrar o que eu estou querendo dizer, que é a chamada falácia de causa. Por exemplo, se eu dizer para vocês, e vocês vão perceber o erro no meu argumento, por mais que ele seja válido, ou seja, por mais que a conclusão do meu argumento parta das premissas. Se eu dizer para vocês assim, que toda vez que eu vejo um incêndio, eu vejo bombeiros no incêndio. E se tem bombeiros no incêndio, logo, os bombeiros são a causa do fogo. Opa, tem um erro aí. Evidente que tem um erro. E todos percebem isso. Que tem um erro. Mas, por exemplo, às vezes para uma criança, esse erro não possa ser evidente tal como é para nós. Às vezes ela percebe, e a gente percebe muito criança fazendo falácia de causa, porque ela confunde duas coisas que estão sempre unidas, ou comumente unidas, e coloca uma como causando a outra, quando não necessariamente é dessa maneira. Então, nesse exemplo que eu dei, pode parecer que o bombeiro causa o fogo, mas na verdade a causa é contrária, é o fogo que causa o bombeiro. Então, é graças ao fogo que o bombeiro ali está. Mas uma confusão, uma falácia de causa, coloca como se o fogo estivesse ali por causa do bombeiro. Então, como o bombeiro como causa e o fogo como consequência. Isso é um erro, uma falácia de causa. E é exatamente o que o crítico está argumentando aqui. Quando ele diz que o espiritismo está associado com a loucura, ou que a mediunidade está associada com a loucura, ele está cometendo uma falácia de causa. Porque pode sim estar associado, mas não graças ao espiritismo. O espiritismo pode sim, e Kardec até trabalha isso dentro do Livro dos Médiuns, que a mediunidade não trabalhada, não cuidada, não educada, ela pode sim gerar distúrbios mentais no indivíduo, no médium. Mas não necessariamente isso está atrelado, um causa o outro. Então, quando ele tenta trabalhar no sentido de sempre, né, a mediunidade causa loucura, sempre, sem exceções, então ele está cometendo um erro, uma falácia de causa. Porque pode sim estar unido ou pode ser só uma interpretação equivocada que o crítico ou aquele que está observando o fenômeno observa da maneira que deseja observar. Mas a gente sabe sim que existe, mas não necessariamente. Então a gente tem que ser bem claro nesse ponto e sempre tomar cuidado com as falácias, porque elas acabam pegando a gente nas nossas argumentações, e não só no aspecto do espiritismo, mas em todos os aspectos da vida mesmo. Que aula, hein? O Dudu, pode tirar a tela aí, mas não vamos continuar não com o texto, viu? Está no finalzinho. Mas muito bacana, viu, essa explicação, doutor Hugo? A gente fica muito feliz de ter esse privilégio de ter um menino, né? Você desculpa a maneira carinhosa que eu estou tratando você, é um menino assim com esse cabedal que você tem, né? Que você possa continuar com humildade, viu? Porque senão a gente vai puxar a orelha. Mas excelente o seu comentário, viu? E é um assunto esse tão importante que eu considero, porque muitos espíritas, médios inclusive, não participam de reunião mediúnica por conta de falácias parecidas com essa aí. Então eu tenho um caso, a Ana Flávia contou um caso da mãe dela, eu vou contar da minha esposa. A minha esposa é de família espírita, meu sogro, minha sogra, ela já casou, ela frequentou evangelização, mocidade espírita, conheci ela através da mocidade espírita, etc. Bom, a minha esposa passou a vida dela, a primeira vez
que ela ficou mediunizada, levaram ela para um centro espírita, uma reunião mediúnica, reunião aberta. E ela ficou um pouquinho ali, mas ela saiu correndo, porque ela ficou com muito medo do fenômeno, né? Da maneira como a coisa estava acontecendo. E era uma época que ainda não tinha, assim, pelo menos lá na cidade que ela morava, não tinha estudo da mediunidade, né? Não tinha como no Museu Amor o Coen. E a minha esposa, assim, ela foi participar de reunião mediúnica, o primeiro, foi participar do Coen, depois, assim, de todo um processo que ela adoeceu, ela teve pânico, né? Síndrome de pânico, e ela ir no médico, toma remédio, isso e aquilo. Eu falei para ela, não, você vai curar no centro espírita. Comecei a levar em vários centros espíritas, inclusive no Luz e Amor, né? E ela curou. Aí depois ela resolveu, fez amizade com a Marleninha, né? A Marleninha deu muita força para ela, ela fez o Coen, e depois disso ela participa de reunião mediúnica, é outra pessoa, né? Quer dizer, mas estou falando de uma pessoa que é espírita, nasceu em berço espírita, desde a época de evangelização, né? E assim, ó, demorou para começar a participar de reunião mediúnica, por conta de falácias, né? Acredito que aqui tem muita gente que tem história para contar. Ah, Adolfo, eu também. Tinha muito medo. Graças ao Coen, né? Acredito que tem muita gente que tem história para contar nesse sentido, né? E é o estudo, gente. É o estudo que vai dizer o seguinte: não, o problema da loucura não está associado com a mediunidade. Né? Então, Kardec está trazendo aí, nós não continuamos a leitura, mas ele vai continuar conceituando loucura. Mostrando o quê? Uma coisa é loucura, outra coisa é mediunidade. Então, a mediunidade faz a pessoa ficar louca? Não. Mas ela pode fazer com que o louco, entre aspas, né, seja curado. Através da mediunidade, um louco, entre aspas, pode ser curado. Né? Gente, temos alguns minutinhos ainda. Alguém quer fazer uso da palavra? Antes da gente encerrar? Temos alguns minutinhos aí. Isa, pode falar. Eu acho que isso que a Ana e você pontuaram é muito assertivo, assim, principalmente dentro do movimento espírita, porque eu também nasci em berço espírita, a Ana me deu evangelização, minha mãe sempre frequentou, ela participa de reunião, ela já é ativa, ela frequenta o Centro Espírita Venerando, eles têm um grupo lá de desobsessão há muitos anos, acho que deve fazer mais de 20 anos, e eu nunca fiz Coen, e ela também nunca foi aberta a conversar sobre esse tipo de assunto, ou de mediunidade, ou até mesmo de coisas espíritas em geral, assim, é um tabu. Eu acredito que ainda seja em muitas famílias, assim, e acaba que você fica um pouco perdida, mesmo você estudando o espiritismo e tudo mais, acaba que gera aquele desconforto, porque você nunca tem tanta liberdade quanto o conhecimento de uma pessoa que às vezes pode te guiar por algum lado, assim. Muito bem, muito bem. Parece que alguém levantou a mão. Aí ele... Eu estou achando interessante esses depoimentos, Adolfo, porque eu também participo dessa experiência. Eu nasci em família espírita, né? Meus pais já eram espíritas antes de se casar, em Franca, que eles são de Franca, e vieram para São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, e eu estudei sempre espiritismo, mas sempre aquela coisa assim, meio... uma certa reserva com a mediunidade em si. Esse critério muito rigoroso de saber o que é animismo, o que é comunicação de espírito, então eu me sentia assim muito reservada. Eu tinha assim muita intuição, até uma certa evidência, mas a passividade, eu tinha uma coisa assim, eu não conseguia dar passividade para o espírito. Eu sou merda consciente. Então, eu achava que não era, que era eu. Aí, num curso aqui da federação só, eu me lembro que eu não dava passividade, aí a dirigente chegou do meu lado e falou, olha, tem uma entidade aí do seu lado que quer falar. Você tem que deixar ela falar. E aí eu comecei a criar confiança. Olha que interessante, né?
Mas é o que a Isabela falou, às vezes a família espírita, ela acaba se tornando muito crítica, né? Muito rigorosa. Então, no estudo, e muita crítica com relação aos médios, à mediunidade. Então, a gente sofre com isso também. Interessante, né? Muito bem, muito bem. Hoje foi o dia dos depoimentos, hein? Muito legal, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Pedi para a Ana Flávia encaminhar o encerramento. Do Lúcia, se você gostou, você deixa para a gente o nome do seu celular aí, que a gente coloca no grupo do WhatsApp. O grupo que a gente usa assim para mandar convocação, palestras, textos, todos os assuntos que nós estudamos. Tá? Ok, eu agradeço o acolhimento de vocês e com certeza, se vocês aceitarem, eu continuarei participando. Adorei. Seja muito bem-vinda. Vamos então. Vale. Então é com muita alegria no coração e gratidão a Deus que a gente vai encerrar, né? E que a gente possa estar aqui semana que vem com a Lúcia, com todos os nossos amigos queridos, né? Tanto espirituais quanto os encarnados. E eu vou pedir para o Zé Eduardo fazer a prece final para a gente. Você faz, Zé? Né? Faço. Então vamos com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, em sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste e nos coordena. Agradecer por mais esse dia de hoje, por essa noite de aprendizado e reflexão, que possamos, com esses aprendizados, refletir sobre tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nossas atitudes, e que possamos, com isso, nos tornarmos pessoas melhores. Que Deus abençoe, proteja e ilumine a todos. Assim seja. Um grande abraço, gente. Boa semana. Um abraço. Tchau, gente. Boa Até semana. semana que vem. Você, se Deus quiser. A todos. Até terça. semana que vem. Isso. Tchau. Grande abraço. Tchau, Adolfo. Fica Muito com bom. Deus. Com Deus também, querida. Até Tchau, semana tchau. que vem. Até. Deus quiser. Deus quer. Deus quer. Com Tchau. certeza. Um abraço. Um abraço. Olha quem tá aqui, Adolfo. Oh! Oh! Fica com Deus, querido. Beleza. Tchau. Um abraço. Muito obrigado por tudo, viu?